Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos chegando aqui com o nosso vídeo noturno, trazendo todas aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Nessa terça-feira temos aí o jogo válido pela Sul-Americana, terceira rodada, contra o Lanús, às 21h30, em São Januário. Jogo esse vale a liderança do grupo. Quem ganhar fica líder. Se der empate, o Lanús continua na liderança devido ao saldo de gols. Então, jogo fundamental para o Vasco poder já dar uma alavancada aí, buscar a classificação, lembrando que classifica apenas o primeiro lugar em cada grupo e os segundos colocados vão disputar uma espécie de repescagem com a galera, com os outros times que vêm aí desclassificados da Libertadores. Arbitragem de amanhã já definida, de amanhã não, né? Hoje, né? Terça-feira, é o senhor Guery Vargas, árbitro boliviano. Aliás, o trio de arbitragem é boliviano, o cara do VAR é boliviano. Sinceramente, não conheço, não me lembro de nenhum árbitro na história do futebol boliviano que tenha sido aí top. Né? Não lembro de nenhum nem árbitro que foi a Copa do Mundo boliviano, eu lembro. Espero que não encha o nosso saco, não perturbe, passe despercebido. Bom, o time do Lanús, gente, passa por um momento bem complicado, tá? Tá meio pau a pau com o Vasco ali. Os últimos 5 jogos, para vocês terem ideia, foi o empate com o Porto Cabello pela Sul-Americana em 2-2, empatou em 1-1 com o Independiente pelo Campeonato Argentino, aí ganhou do Melgar de 3-0 pela Sul-Americana, jogando em casa. Contra o Godoy Cruz, pelo Campeonato Argentino, foi 0-0. E o último jogo foi contra o Banfield, que é o grande adversário do Lanús na Argentina, é o clássico deles lá. Foi 1-1, jogando em casa. O Lanús estava ganhando de 1-0, aí teve um pênalti que o VAR arrancou deles lá. E logo depois que o VAR anulou esse pênalti, o cara que cometeu o pênalti do Banfield foi lá e empatou o jogo. O jogo terminou 1-1. E a situação do Lanús no Campeonato Argentino não é boa. Por isso, o técnico é esse rapaz aí, o Maurício Pellegrino, está muito pressionado. Estilo Carille. Tá sendo avaliado jogo a jogo. Tem um resultado bom, dá uma sobrevida dele de um jogo. Tem um resultado ruim, o pessoal já fala que vai ser demitido. Vamos ver, de repente toma uma porrada no Rio, em São Januário, já rodam com ele aí. Maurício Pellegrino, situação não está boa, até porque o Lanús vem com muitos desfalques, né? Tem em torno de 8 desfalques. Jogadores importantes para o time não vão vir, né? O Vasco também não vai poder contar com o Payet, né, que está machucado. O Maurício Lemos ainda se recuperando também de contusão. E o Tietê, que está com problema familiar com o filho dele lá. E o Lanús vem com essa série de desfalques aí, né, que provavelmente vai impactar. Agora, é aquele negócio, né, gente? Por mais que o Lanús não esteja no momento bom, esteja com desfalques, jogar contra time argentino é sempre complicado. Né? São times que são normalmente cascudos, né? Tem essa catimba, essa manha de jogar essas competições internacionais. Com certeza o Lanús vai vir amanhã para jogar por uma bola, né? Vai se fechar lá atrás e vai explorar, de repente, até um possível nervosismo do Vasco. Porque a gente sabe, né? O Vasco precisando da vitória. Se termina o primeiro tempo 0-0, né? Começa o segundo tempo, o gol não sai, a pressão vai para o nosso lado. E isso aí, eu acho que é o que o Lanús espera. Aproveitar essa pressão, o nervosismo dos nossos jogadores para, de repente, numa estilingada, conseguir ganhar o jogo. Se o Lanús faz 1-0, então aí o negócio complica de vez. Então o Vasco tem que estar muito consciente, jogar sem pressa, né? Buscar esse gol de forma tranquila, sabendo que o jogo tem 90 minutos, né? E que a gente não pode se afobar, cuidar em relação à catimba dos argentinos. A gente sabe como é o futebol dos caras, né? E é aquilo que eu falei, né? O argentino, ele já na escolinha, ele já aprende a dar pancada sem o juiz ver. Nossos jogadores não estão acostumados com esse tipo de jogo. Quando quer revidar, já dá no meio do cara, já toma o amarelo, já toma o vermelho. Então a gente tem que ter muito cuidado amanhã.
os nervos controlados, né, para poder realmente conquistar uma vitória que vai ser fundamental para a gente conseguir essa classificação. Porque depois desse jogo contra o Lanús, nós vamos ter só o Melgar em casa e vamos sair 2 vezes. Contra o próprio Lanús na Argentina e contra o Puerto Cabello lá na Venezuela. Né? Então, a gente precisa realmente desse resultado. Um jogador que vai estar relacionado mais uma vez amanhã é o garoto da base, o Zucarello, né? Que até entrou contra o Flamengo, mas é um garoto que, apesar da qualidade que a gente sabe que tem, ele requer uma sequência. Talvez o Carille não esteja colocando ele exatamente aonde seja a melhor opção, o melhor lugar para colocar ele, a melhor posição para escalar ele. Né? O Zucarello na base sempre jogou como meia-direita. Né? Ele é um meia atacante. Né? Muitas vezes foi escalado até como atacante na base, mas a boa dele mesmo é fazer ali o que fazia, o que faz o Garré, né? Jogando ali do meio para a parte direita. Se diz, né, que a escalação que vai amanhã em campo é a mesma que iniciou o jogo contra a Mulambada. Ou seja, Léo Jardim, PH, JV, Freitas e Piton, porque na defesa não tem muito o que mexer, né? Porque zagueiro, porra, não tem reserva praticamente. Ainda mais com o Lemos e o Oliveira machucado. Os laterais a mesma coisa. Porra, o PH ainda tem ali o Pumita que pode entrar, mas o Piton não tem ninguém. No meio, Hugo Moura fazendo a primeira volância. Né? Vai jogar o Jair, provavelmente o Coutinho, e aí os 3 do ataque vai ser Ryan, Verrete e Nuno. Eu acho que, em vista do que nós temos disponível, esse é o melhor time mesmo. Não tem outro para pôr, visto que o Paulinho ainda não está naquele momento que a gente esperava que ele tivesse, né? Aquele mesmo futebol que ele apresentou antes de se machucar. Né? O Garré não tem se apresentado bem, então vai ficar mais uma vez opção para o segundo tempo, esperando que ele entre melhor. Né? Então o time é exatamente isso aí. Carille, eu acho que ainda pressionado, né? Apesar de ter conseguido um empate contra o Flamengo, onde a grande maioria esperava uma derrota. Eu acho que a permanência do Carille passa muito pelo que vai acontecer nos próximos jogos e principalmente nesse jogo contra o Lanús em casa, porque o Vasco aposta muito numa boa campanha na Sul-Americana. Né? Falando de contratações, uma notícia que chegou agora à noite é que o Brian Rodrigues se machucou lá no México. Tá? Parece que rompeu o adutor, previsão de retorno aos gramados entre 60 e 80 dias. Tá? Então, ou seja, 2 meses a 3 meses vai ficar fora dos gramados aí. A imprensa mexicana vem divulgando que o Brian deve sair do América na próxima janela e que o destino é o Brasil. Ou seja, mais uma vez se fala de Brian Rodrigues no Vasco da Gama. Vem saindo já notícias em relação à próxima janela, porque, como eu sempre digo, né, o Vasco é o time do futuro. É sempre a próxima janela, né, as próximas contratações, e quando chega realmente a janela, quando chega a hora de contratar, não vem nada. Ou só vem esses pé de rato aí, tipo Lloyd. Né? Estamos falando em um zagueiro, em um meia e 2 atacantes. Né? Eu, na minha opinião, nós precisaríamos de pelo menos 2 zagueiros. Porque o Maurício Lemos, a gente não sabe quanto que a gente vai poder contar com ele durante quanto tempo. Será que ele vai ter uma sequência? A gente precisa de um primeiro volante. Não se fala mais nisso, mas precisamos. Né? Porque hoje eu faço uma pergunta a vocês. Se o Hugo Moura se machuca amanhã, vou bater na madeira aqui. Ó. Se o Hugo Moura se machuca amanhã, quem é que vai jogar de primeiro volante? Vai botar aqui o Cocão? Vai botar o Esforza, que a gente já viu que não funciona ali? Vai botar o Jair, que é lento? Ou vai improvisar o Lucas Oliveira, que já jogou de primeiro volante? Improvisa ele ali. Mas nós temos confiança para isso? Um meia, com a possível saída do país. Nós precisamos de um meia para dialogar com o Coutinho ou para ser reserva do Coutinho. Isso é fato. Atacantes de velocidade, nós não temos nenhum no elenco. Porque o tal do Lloyd foi contratado como veloz.
porra, é veloz para fazer live, né? Então a gente precisa de pelo menos 2 atacantes. Um seria o Brian. Precisaríamos de mais um. O zagueiro ainda fala-se Balbuena. É um bom zagueiro, tem a confiança do Carille. Agora, será que esses caras vêm mesmo? Eu só acredito vendo. Com toda sinceridade. Né? Porque o que a gente já viu de janela da 777 da gestão Pedrinho e o resultado que veio delas não nos dá confiança de nada. Bom, papo de contratação de janela ainda vai rolar um pouquinho mais para frente aí. Nosso papo agora é a Sul-Americana. Após o jogo amanhã, aliás, hoje, nessa terça-feira, farei um vídeo aí trazendo aquelas impressões, torcendo muito por uma vitória do Vasco. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, peço que deixe seu like aí, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro. Para qualquer hora você tá numa das lives comigo, falando de Vasco, você tem vontade de participar de uma live, nunca teve chance, vira membro do Corujão. Vai entrar numa live comigo e vai também estar lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, um abraço, até a próxima.